Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. E eu começo essa edição com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. Folha de São Paulo, o governo prevê 115 milhões de reais a mais para a fiscalização ambiental e emprego da Força Nacional na Amazônia. A corporação é liderada por marido de Carla Zambelli, presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara. O estado de São Paulo, maioria do STF vota para enviar ações de Lula para a Justiça Federal do Distrito Federal. Os ministros ainda vão analisar nesta quinta-feira se a suspeição do ex-juiz federal Sérgio Moro deve ser ou não arquivada. Valor econômico, Biden pede colaboração global contra a crise climática e emissões de gases estufa. O presidente dos Estados Unidos confirmou que o país planeja reduzir suas emissões entre 50% e 52% até 2030 e atingir a neutralidade em carbono até 2050. E por fim, o Globo, a Prefeitura do Rio de Janeiro começará a vacinar pessoas com comorbidades. A imunização vai começar na próxima segunda-feira, dia 26, em 250 postos de saúde da capital. E o presidente Joe Biden aumentou drasticamente hoje o compromisso dos Estados Unidos para conter o aquecimento global, liderando novas promessas de nações aliadas no que ele espera ser uma luta mundial contra as mudanças climáticas. O Biden está pouco tempo à frente da Casa Branca, mas já mostra que a luta contra o aquecimento global é uma das prioridades de seu governo. O democrata convocou líderes de 40 países a participar da Cúpula do Clima iniciada nesta quinta-feira. O objetivo é pressionar as nações mais poluentes a reduzirem as emissões de CO2 para frear as mudanças climáticas. Biden abriu a reunião virtual anunciando que seu país reduzirá as emissões de gases de efeito estufa em 50% a 52% até 2030, em comparação aos níveis de 2005. Depois declarou que Washington planeja aumentar a ajuda oficial aos países em desenvolvimento para combater a mudança climática. Ao mesmo tempo, pretendemos triplicar nosso financiamento público para a aplicação no clima em países em desenvolvimento até 2024, reconhecendo que os dividendos pagos na redução de custos de desastres e conflitos são evitados. Os Estados Unidos voltaram ao Acordo de Paris com Biden depois que o antecessor Donald Trump se retirou por considerá-lo injusto. O Acordo de Paris de 2015 visa limitar o aquecimento global a 2 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais e, se possível, a 1,5 graus Celsius, o nível que os cientistas consideram necessário para evitar os efeitos mais severos das mudanças climáticas. Esse horizonte é inatingível com os compromissos nacionais atuais, mas Biden está confiante em novas metas ambiciosas. Mas especialistas apontam que o mundo precisa fazer mais para evitar uma catástrofe. Um estudo da ONU do final do ano passado concluiu que o planeta caminha para um aquecimento de mais 3 graus Celsius. E o clima na Europa continuou a esquentar em 2020, com as regiões árticas da Sibéria registrando um ano excepcional, com temperaturas mais de 4 graus acima da média. O Serviço Europeu de Monitoramento das Mudanças Climáticas Copérnicos divulgou nesta quinta-feira um relatório sobre o aquecimento global em 2020. De acordo com o texto, o clima na Europa continuou a esquentar, com as regiões árticas da Sibéria registrando um ano excepcional, com temperaturas mais de 4 graus acima da média. Globalmente, 2020 foi um dos 2 anos mais quentes já registrados, empatado com 2016. Mas foi o mais quente na Europa, onde a temperatura média foi 0,4 graus superior à média dos 5 anos mais quentes, todos na última década. O relatório sobre o estado do clima na Europa mostrou ainda um aquecimento particularmente acentuado durante o inverno, com 1,4 graus Celsius acima do recorde anterior e 3,4 graus acima da média dos invernos de 1981 a 2010. Além disso, houve um aquecimento particularmente perceptível no nordeste do continente, especialmente nas áreas árticas da Sibéria, que viveram o ano mais quente já registrado, com uma temperatura 4,3 graus Celsius acima da média. O Ártico como um todo experimentou seu segundo ano mais quente, ficando 2,2 graus Celsius acima da média de 1981 a 2020.
Como resultado, a camada de gelo do Ártico diminuiu, atingindo a menor superfície já registrada. Um recorde histórico de calor no Círculo Polar Ártico foi registrado em junho, com 38 graus na cidade russa de Verkhoyansk. Em uma luta contra o tempo, a Marinha da Indonésia continua as buscas hoje para tentar encontrar o submarino que desapareceu com 53 pessoas a bordo. Segundo o comandante do Estado-Maior da Marinha Indonésia, as reservas de oxigênio do submarino durante uma queda de energia são de 72 horas. O submarino perdeu contato com a marinha do país enquanto realizava manobras de treinamento nas águas ao norte da ilha de Bali, após receber autorização para submergir. Espero que os encontremos antes, declarou o comandante do Estado-Maior da Marinha do país. Bem, vamos falar agora sobre cinema. Atores negros como favoritos em várias categorias, mulheres e cineastas de origem asiática na disputa pelo prêmio de direção. Este ano, o Oscar bateu o recorde de diversidade e não apenas graças à pandemia que mudou os planos de Hollywood. Olha só. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que organiza o Oscar, passou por mudanças para ampliar o número de membros e fazer com que reflitam mais o conjunto da sociedade. As mudanças tiveram um efeito sensível no número de concorrentes negros como favoritos em várias categorias. Também há mais mulheres e cineastas de origem asiática na disputa pelo prêmio de direção. A maior premiação do cinema mundial este ano bateu o recorde de diversidade não apenas graças à pandemia que impactou Hollywood. O falecido Chadwick Boseman, Viola Davis, Daniel Kaluuya e a sul-coreana Yoon Young-jun têm boas chances de vitória no domingo nas categorias de interpretação. Chloe Zhao, nascida na China, é a favorita para o Oscar de direção por Nomadland. A campanha #OscarSoWhite foi criada em janeiro de 2015 nas redes sociais para denunciar a grande maioria de candidatos brancos indicados por uma academia composta principalmente por homens idosos anglo-saxãos. Sob pressão, a academia reconheceu em 2016 que seus 6.000 membros na ocasião eram 93% brancos e 76% homens, com idade média de 63 anos. A instituição anunciou que pretendia dobrar o número de mulheres e integrantes de origem diversas até 2020. A aposta se concretizou no ano passado, quando os profissionais que votam no Oscar passaram a registrar 33% de mulheres e 19% de membros de minorias subrepresentadas. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o canal HIT Notícias no YouTube. Obrigada pela sua companhia. Tchau.